Boa tarde. Me perdi aí um pouco. Por um instante eu ia falar boa noite. Tudo bem com vocês? Levanta as mãos quem esteve ontem à noite, para eu ter uma ideia, mais ou menos. Quem está vindo agora pela primeira vez? Levanta a mão. Tem uma porçãozinha aí interessante o suficiente para a gente, como me pediram, recapitular talvez alguns pontos de ontem. Ontem nós tivemos a oportunidade de falar sobre identidade. Então, nós tratamos sobre o que é uma identidade, a diferença entre identidade e chamado. Então, vocês lembram que quando nós sabemos aquilo que nós somos, então nós vamos saber o que fomos criados para fazer, né? Se a gente tem uma identidade, a gente tem um propósito. Se nós fomos criados por um motivo. E também fizemos a diferenciação entre identidade e senso de identidade, ou seja, aquilo que de fato nós somos e aquilo que nós achamos que somos. E conversamos um pouquinho sobre o fato de que nem sempre estão alinhadas essas duas coisas. Na verdade, na maioria das vezes, a gente acha que é mais do que nós de fato somos, ou nossa visão a nosso respeito é bastante distorcida. Então, o nosso objetivo, como cristãs, como filhas de Deus, como nós somos de fato, é justamente nós usarmos os dons que Deus nos deu, a capacidade de raciocinar, de meditar a nosso respeito, ao nosso próprio respeito, meditar a respeito de Deus, para poder fazer essa autocrítica, essa autorreflexão e compreender quem nós de fato somos, algo que nos diferencia dos animais. Então, os animais não fazem essa autocrítica, não fazem essa reflexão para tentar descobrir, né? Você nunca viu um hamster deprimido, porque não consegue encontrar sua identidade, né? Está tendo uma crise de identidade. E nós conversamos um pouco também sobre como a nossa identidade, ela é... Obrigada. Vocês não estão orando o suficiente, viu? Eu ainda estou com a garganta ruim. Eu vou ter que pedir gente assim, do escalão mais alto aí para fazer umas orações poderosas por mim. Isso é mentira, viu, gente? Oração só tem poder porque é Cristo que dá o poder. Então, não adianta ser o reverendo Agostinho Codemos ou qualquer outra pessoa. Tá? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E a nossa identidade, ela vai, então, ser moldada por alguns aspectos que eu mencionei ontem, que são justamente quais? São os valores morais, aquilo que nós consideramos que é certo ou errado, as lentes pelas quais nós vamos determinar se alguém é culpado ou se alguém é inocente. E, portanto, a pessoa culpada vai precisar merecer, né, ter que fazer alguma coisa para merecer, para pagar a culpa que ela tem. Isso vai moldar a identidade dela. Os modelos também moldam as nossas identidades. Então, se o seu modelo, você olha, admira uma pessoa e vê assim, essa pessoa é gloriosa, né? Se eu imitar essa pessoa, eu vou ter uma glória para mim mesma. E quando nós deixamos de imitar essa pessoa, quando nossos padrões, né, não são, né, a gente não vive à altura desses padrões, nós então passamos vergonha. Então, nossa identidade é afetada, nós somos moldadas a partir desses modelos que nós adotamos. E, por fim, o amor que nós demonstramos, que fomos criados para demonstrar, como é que nós amamos, né, o que nós amamos mais? A nós mesmas, ao dinheiro, às outras pessoas, a Deus, a forma com a qual nós obedecemos ou não o chamado de Deus para amarmos uns aos outros, isso também vai afetar e moldar a nossa identidade. Eu vou conseguir, gente. A minha garganta não vai falhar. Senhor Deus, segure aqui. Cadê a irmã Eliane para fazer a oração? Que ela estava me falando agora no carro, que orou, né? Orou para a filha dela, botou as mãos, impôs as mãos e curou. E, finalmente, domínio. A forma com a qual nós exercemos os nossos dons, a forma com a qual nós trabalhamos e dominamos a criação, a forma com a qual nós trabalhamos e servimos uns aos outros, isso vai moldar também a nossa identidade. Se nós dominamos de fato para a glória de Deus, se nós
frutificamos, se nós produzimos para o bem uns dos outros, ou se nós nos deixamos ser dominadas, se nós usamos aquilo que Deus nos deu apenas para nossos próprios fins egoístas. Tudo isso vai moldar a nossa identidade, o nosso senso de identidade. Vamos fazer a diferença de novo. A nossa identidade não muda. A nossa identidade é uma só. Ela está segura em Deus. Mesmo que você negue, mesmo que você não compreenda, mas a nossa cabecinha fica muito confusa às vezes. Por quê? Por causa da queda. Por causa do pecado no nosso coração, por causa do engano no nosso coração. Então, falamos sobre isso a esse respeito. E o que eu conversei com vocês ontem? Sobre a maneira com a qual nós realinhamos o nosso senso de identidade com aquilo que de fato é a nossa identidade. Vocês se lembram? O que eu falei? Que é a única forma de nós de fato conhecermos a nós mesmas? Quem está lembrado, levanta a mão. Conhecendo a Bíblia através da oração, né? Através da oração, que é justamente a meditação na palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus e a oração. Quando eu falo oração, eu estou usando aqui a junção dessas duas coisas, né? Porque a oração verdadeira, ela parte a partir de um conhecimento sólido, bíblico, para que então possamos conversar de uma forma coerente e correta com Deus, tá bom? Então, recapitulando a nossa identidade renovada, vamos então entrar um pouquinho mais a fundo no que é essa oração, no que é essa devoção, que agora a palestra que me encarregaram de dar é devoção renovada. E eu queria contar uma ilustraçãozinha aqui para vocês, que eu vou roubar de não sei quem, já contei algumas vezes, e eu sempre tento procurar descobrir quem foi que inventou essa história, mas tudo bem, às vezes não tem autoria escrita em algum lugar. Se alguém se lembrar, se alguém souber, me diga depois. Mas era uma vez, como eu conto para as minhas crianças, era uma vez um rapaz que queria atravessar o oceano num navio. Ele não tinha muito dinheiro, então ele pegou toda a poupança dele. Ele queria ir lá para os Estados Unidos, morava na Inglaterra, queria ir lá para os Estados Unidos. E ele pegou tudo que ele tinha para comprar uma passagem. Não era o Titanic, tá? Para comprar uma passagem no navio, para atravessar o mar e finalmente começar a vida dele, recomeçar a vida dele lá nos Estados Unidos. E nisso que ele, né, pegou e comprou, ele percebeu que não tinha mais dinheiro para comprar comida. A viagem era de semanas e ele não tinha mais dinheiro para pagar a comida, ele apenas tinha comprado a passagem. E ele tinha sobrado dinheiro para algumas bolachas e queijo, e foi isso que ele pegou. Ele falou assim, é isso que vai ter que me sustentar daqui até lá. E ele, então, entrou no navio, começou a viagem dele, todo dia era uma bolachinha, uma fatiazinha de queijo, botava assim, Senhor, muito obrigado, pronto, e comia a bolachinha com a fatia de queijo. Chegando, então, ao final da primeira semana, acabou-se, né, o cream cracker da vida, com o queijo coalho, que não tinha mais. E o queijo coalho é difícil, né? Lá não tinha queijo coalho. E acabou, e ele então percebeu que as forças estavam acabando e não sabia o que fazer. Então, ele, que antigamente andava de lá para cá, lá no navio, olhava assim para as pessoas indo por um buffet maravilhoso no navio. Ele olhava assim, morto de fome, e falava assim, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer mais, não sei. Então, ele foi para o seu quarto, sua cômoda, né? E deitou lá e falou assim, ó, eu não tenho mais o que fazer, eu vou padecer de fome aqui, pronto. Nisso, no dia seguinte, um capitão que gostava de andar pelo navio e conhecia ele, via ele bastante, foi lá e percebeu que ele estava meio sumido e foi lá, bateu na porta. Cadê você? O que você está fazendo aí? Desfalecendo, você está doente? O que você está deprimido? E o rapaz falou assim, não, seu capitão, é que acabou a comida que eu tinha trazido, eu não tenho mais. E eu estou aqui, eu não tenho dinheiro para comprar mais nada. Aí o capitão riu da cara dele e falou, você não sabia que o buffet estava incluso na passagem? O buffet estava incluso na passagem, meu filho. Tu está morrendo de fome aqui. Minhas queridas, quantas vezes nós tratamos
a nossa vida espiritual, a nossa identidade como filhas de Deus, como aquele rapaz tratou aquela viagem no navio. Querendo sobreviver com o mínimo de ir aos cultos no domingo, de ler um versículo ou outro de vez em quando, de vir ao congresso uma vez ou outra, né, para ouvir a palavra de Deus. E a gente se mata de fome ao longo do dia, ao longo das semanas, porque a gente não percebe que o buffet está incluso. Que o buffet, ele já está disponível. Já faz parte da graça que Deus nos oferece agora. Não é apenas para quando você for piedoso o suficiente, chegar num patamar mais alto, né? Eu quero ser tão piedosa e santa quanto fulaninho, fulaninha, e aí então eu vou ter aqueles prazeres maravilhosos que eu vejo a pessoa orando por 2, 3 horas direto. A pessoa que tem o prazer em se derramar lá na leitura da palavra de Deus e conhecer e ler. Nossa, eu queria ser como essa pessoa, ainda não cheguei nesse nível, não. O buffet está incluso. O buffet está incluso. Basta você ir. Basta você ter fome. E como nós vimos ontem, você já tem fome, porque você já foi criada fome, vazia, com necessidade, justamente para que isso lhe atraia a fonte de todas as coisas, que é o nosso Deus. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a nossa necessidade. É uma necessidade, não é apenas um privilégio, minhas irmãs. As suas almas, a minha alma, depende disso. Porque nós estamos fazendo o nosso espírito desfalecer, morrer de fome dia após dia, enquanto nós preferimos enganar o nosso corpo com qualquer outra coisa, né? Muitas vezes a gente tenta... Vocês sabem que muitas vezes a mãe fala assim, ó, tu tá com fome, né? Tu tá se empanturrando com comida, mas na verdade isso é sede. Beba um copo d'água que você mata essa fome. Você imagina, isso está na tua cabeça, você está com sede. E isso nós fazemos com o nosso corpo, nossa alma também. A gente se esbanja nos prazeres da vida, a gente quer comida, a gente quer remédio, a gente quer sair, quer festa, quer se divertir, quer qualquer coisa para que nos satisfaça algo que não está disponível nessa dimensão física. Nós estamos, de fato, com sede espiritual, nós estamos com fome espiritual. E não há nada que nos sacie isso aqui nesta dimensão. Não há namorado, não há marido, não há nada, dinheiro, prazer, viagem, plano, sonho, não tem nada que possa saciar a gente como nossa alma de fato precise. Então, vocês perceberam a importância da oração, a importância suma para a nossa existência da oração. O que acontece quando a gente está desfalecendo, né? O que acontece? Os meus 3 pequenos, eles são, como já alguns que estão acompanhando a gente há alguns dias, são muito difíceis de alimentar. Na verdade, não. Tem algumas crianças que são bem piores do que eles, né? Eles comem razoavelmente, só que é impressionante como eles se enganam a respeito da quantidade de fome que eles têm. Então, eu preparando comida, muitas vezes vem a minha filha caçula, desesperada, falando, mãe, estou morrendo de fome, morrendo de fome. Aí eu, que bom, filha, que mamãe está fazendo um arroz com feijão aqui, uma carne, uma salada, você vai ter fome o suficiente para comer um prato inteiro. Ela, não, eu quero um pirulito. As filhas, o pirulito não vai saciar sua fome, filha. Não, eu não aguento, estou morrendo de fome. Não, minha filha, quem quer um pirulito? E você não está com fome, né? De verdade, você quer... Aí o pirulito aí. Você não está com fome se você quer apenas um pirulito. Você, na verdade, precisa de muito mais que isso, porque se eu te der o pirulito agora, você vai se enganar, você vai achar que não precisa, você vai perder o apetite, e quando eu te der a sua refeição que você, de fato, precisa, você não vai querer. Você pode até estar satisfeita, achar que está satisfeita,
mas o seu corpo vai sentir. Você vai faltar nutrientes e daqui a pouco você vai vir chorando para mim de novo, falar assim: mãe, estou com fome, quero um biscoito recheado, né? Criança não entende a necessidade que há das refeições. E por isso nós precisamos compreender que nós também, como crianças, muitas vezes não entendemos. Quando Deus nos dá a ordem, apesar de você querer ou não, você fala assim: não, mas agora eu não preciso de oração, na verdade eu preciso de outra coisa. Preciso de remédio, preciso de uma saída, preciso de uma ducha, né? Um banho para relaxar. Ou talvez não tem nada de errado com essas coisas. Como assim? Da mesma forma com a qual não tem nada de errado com o pirulito. Mas o pirulito não vai matar a sua fome. Assim como todas essas coisas não vão saciar a necessidade da sua alma. Então, a importância da oração para a nossa existência, nós vemos isso não somente biblicamente falando, o que a Bíblia nos revela ao nosso respeito, mas nós vemos na sociedade como um todo. A oração é uma resposta natural do ser humano ao deslumbramento, ao medo, né? Costuma dizer que ateu só é ateu até começar a turbulência no avião, né? Começar a chacoalhar o avião, parece que vai morrer, aí soltam se existe um Deus, né? Me ouça, por favor, socorro. Então, a oração, a busca pelo divino, pelo transcendente, por algo maior e mais poderoso e melhor do que nós, faz parte da nossa resposta natural. Faz parte de quem nós somos. Por quê? Não é uma coincidência. Nós fomos criadas para isso. Nós fomos criados para isso. Da mesma forma que criança pequena, né, muita ilustração sobre criança, mas porque são mãe de 3 filhos, né? Quando criança pequena chega a uma certa fase, e é natural que elas botem tudo na boca. Não é uma criança, não é só o seu filho, não. É natural, faz parte da natureza deles, pegarem e, por exemplo, durante a pandemia, ir lá, e, apesar da mamãe dizer não, lamber o vidro do elevador. Né? Querer botar tudo na boca. Isso não é normal, não é para vocês, não. Isso foi só minha filha, né, que entrou no elevador e lambeu a parede. Todo mundo com máscara, ele lavando as mãos, desesperados, e ela foi lá, tirou a máscara e lambeu a parede. Ai, Senhor, ela tinha 2. É natural. Por quê? Porque faz parte daquilo que Deus implementou dentro de nós. Então, nossa reação perante o deslumbramento, e por isso que existem tantas religiões por aí, por isso que os antigos egípcios, eles adoravam o sol, eles criaram o sol, um deus que estivesse responsável, né, o deus sol, do Nilo, de tantas outras coisas, porque estavam deslumbrados, e essa resposta natural vinha para querer adorar, porque nós somos seres religiosos. Nós queremos buscar um transcendente. Nós queremos algo maior do que nós. Apesar de não querermos admitir, nós sabemos que precisa existir algo muito maior do que nós aí. E a oração não é apenas uma resposta natural e uma necessidade, como a gente viu agora. A oração é uma ordem. É uma ordem de Deus. Assim como a mãe manda o filho comer brócolis. É uma ordem. Mãe, mas eu não quero. Está no seu prato, filho, obedeça. É bom para você, mas eu não quero, mas coma. Mas é nojento, eu não tenho prazer nenhum, mas coma. Coma por seu bem. O remédio é ruim. É ruim pro teu paladar. Tome logo. E pior que remédio é ruim mesmo, muitas vezes, né? Eu sinto muita pena nas crianças para ter que tomar tanto remédio que finge ter sabor de framboesa. Não tem sabor nenhum de framboesa. Mas é pro bem. Então, o que nós vemos na palavra de Deus? Nós somos chamados, ordenados a orar sem cessar. Tá? Quem aqui acordou hoje de manhã orando, está até agora orando? Ninguém. Zé Hendrico, como é possível? É para a gente largar a mão de tudo, É para parar de viver a vida e ficar que nem as freiras e os monges isolados da vida. É isso que isso que é uma vida piedosa, abrir mão de tudo e orar sem cessar.
Não, irmãs. Se vocês acham que a oração é apenas aquilo, apenas fechar os olhos e ficar em plena meditação, isolamento e tudo, vocês não compreenderam o que é oração. Vocês não compreenderam o que é oração. Porque o seu Deus está presente com você até quando você está lavando a louça, quando você está lavando o vaso sanitário, quando você está trocando a fralda do seu filho. Ele está lá. E se ele está lá, você pode conversar com ele. Eu costumo falar às minhas filhas, né? Quando elas estão com medo do escuro, né? Não querem dormir. Eu falo assim, mãe, eu quero dormir com alguém ao meu lado. Você fala, filha, eu sei que você quer, mas Jesus já está aqui ao teu lado. Então, se a mamãe não acordar, né? Se você não conseguir acordar a mamãe de madrugada, que eu acordo fácil. Mas você pode já falar com ele, porque ele vai te ouvir. A qualquer hora, a qualquer instante, ele está disponível para você. Então, a oração é uma ordem. Orar é sem cessar, perseverar nas orações. Precisamos não orar uma vez, não sentir nada. Não é para sentir alguma coisa necessariamente. Na maioria das vezes, as nossas orações, a gente não vai sentir nada. Mas, uma vez ou outra, se nós perseverarmos nas orações, nós vamos ter aqueles momentos de prazer, de encantamento, de deslumbramento. Como é que você vai chegar nesse momento se você não perseverar na oração, se você não obedecer à ordem? Né? Ontem eu usei a ilustração lá do café. Vou usar a ilustração de novo. Né? Como é que você vai aprender a gostar de café sem açúcar se você não treinar o seu paladar, se você não insistir, se você não perseverar, se você não fazer disso um hábito, sabendo que é bom? Então, a oração ele é uma ordem. E também a oração é muito difícil. Ninguém nega isso aqui. E diz o Tim Keller, no seu livro Oração, ele diz o seguinte, que eu não consigo pensar em nada excelente que também seja fácil. Portanto, a oração deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. Todavia, admitir que orar é muito difícil pode ser encorajador. Porque se você trava uma grande luta com isso, saiba que você não está sozinho. Então, os melhores pastores que você vê por aí, as pessoas mais piedosas que você vê por aí, também lutam com a oração, porque a oração é difícil, mas a oração vale a pena. Então, a oração é uma ordem. Nós somos chamados para perseverar na oração. E nós somos chamados a perseverar justamente porque é difícil, porque espera-se que nós vamos encarar muitas dificuldades no momento de oração. Não sei quantas de vocês, né, no meio da oração, começou a pensar sobre tal problema, de repente uma mensagem. Gente, a pior coisa no mundo é você orar com o celular ligado. De repente, começa a vibrar e você, só um instantinho, Deus. Aí pega o celular, deixa eu só responder aqui. Aí começa, né, o problema, aí vai, de repente, abre lá uma notificação do Instagram, você vai lá para o Instagram. Aí, de repente, por algum motivo, você cai no Reels. E aí começa, né? Aí é sem parar. Você vê o vídeo após vídeo. Ai, eita pau, eu estava orando. Vamos voltar. Aí você começa a orar. Aí, de repente, liga o telefone. Ou alguma criança solta um berro. Mãe, cadê o papel higiênico? Pronto. É difícil. É difícil perseverar nisso aí. E quanto mais quando a gente não quer, né? Então, olha a quantidade de obstáculo que tem aí. A nossa falta de vontade. Todas as distrações que tem nesse mundo. A nossa falta de compreensão da suma importância da oração para a nossa vida. Então, a gente não leva a sério. Nós não priorizamos. Nós não levamos a sério como nós levaríamos, por exemplo, um TCC da vida. É uma coisa tão grande que a gente se investe, dedica tempo, né, que manda as crianças irem fazer outra coisa e, né, pede para o marido, enfim, dar conta da casa para a gente poder terminar aquilo. A gente não faz isso com oração. A gente faz assim quando dá tempo, de manhã, quando está no chuveiro, né? Senhor Deus, bom dia. E aí fica nisso. Então, queridas, mais uma vez insistindo,
Eu vou bater nessa tecla até ficar bem firme, tá? A oração é uma ordem. A oração é uma ordem. Se você não está orando sem cessar, se você não tem uma vida devocional, você está em desobediência com seu Deus. E não apenas isso, mas está fazendo mal para você. Está fazendo mal. Você provavelmente está tentando tapar esse buraco de qualquer outra forma e não está percebendo. Nós precisamos buscar levar os nossos afetos, os nossos desejos cativos à palavra de Deus, como dizem, né? Não deveríamos estar obedecendo só por obediência, mas muitas vezes é difícil. Nós devemos treinar o nosso coração a gostar da oração, a ter prazer naquele momento, a necessitar daquilo, a buscar falar assim, eu estou brigando agora contigo, a gente precisa orar. Ou até com as crianças, né? Mãe com criança pequena, muitas vezes quer gritar, arrancar os cabelos e não sabe o que fazer. Qual a coisa que a gente tem que buscar fazer naquela hora? Pare e ore com eles. Não liga a TV, não. Não dê celular, não, para acalmar as crianças. Ore. Ore com eles. Fala assim, mamãe precisa de oração. Vocês também vão parar agora, porque nossa alma precisa. O Senhor está aqui presente. Ele está vendo o que está acontecendo. A mamãe não vai tentar resolver isso aqui com tela agora, não. Talvez depois de um outro momento. Mas agora, nós precisamos orar. Salmo 1, verso 2 diz: o seu prazer, está falando sobre aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, aquele que tem o prazer de buscar ao Senhor, diz: o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 84, 10, pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas do que permanecer às tendas da perversidade. Não está falando aqui de ir para a igreja não, viu? Apesar de que naquela época eles iam para o templo, né, e aquilo era uma representação da presença do Senhor. Mas não somente ir para a igreja, está falando de se encontrar com Deus. E olha a maravilha, aquilo que era representado no templo, com a cortina, vocês lembram daquela cortina pesada que separava o santo dos santos de todo o restante do templo? Isso foi rasgado quando Cristo morreu. Isso significa que nós temos acesso direto a Ele em qualquer instante. Isso significa que você pode ter um encontro com o céu, com o divino, na sua sala de estar. No chão do seu banheiro, quando você está desesperada. Pode ser um encontro com o céu, com Deus. Naquele momento, quando você começa a abrir o coração e conversar com seu Pai amado. Então, a oração é uma ordem. Bênção de classe, maravilhosa. A oração também é o meio pelo qual nós obtemos a sabedoria que Deus nos promete. Então, que sabedoria é essa? É a sabedoria de saber não somente como as coisas funcionam no dia a dia, né? Como é que Deus criou todas as coisas. Aí você sabe que se você não trabalhar, né, você não vai produzir. Se você não se empenhar, você vai passar necessidade. É a lógica que nós vemos lá, e você então aplicando isso no seu dia a dia, olhando para a formiga, né? Olha a formiga, né? Sendo respeitoso quanto às autoridades e tudo mais, tudo isso é sabedoria, mas não somente isso, mais do que isso, a sabedoria de conhecer o próprio Deus. O conhecimento de Deus vem através da oração. Nós conhecemos através da meditação na sua palavra e da oração, nós temos um contato direto com Deus que é bondoso, um Deus que é soberano, um Deus que é santo. Gente, quando nós estamos nos encontrando com Deus Santo, todos os dias, nós não conseguimos esconder nossos pecados por muito tempo. Que coisa boa. Agora imagine, se você peca e fala assim, não, eu não vou orar hoje, porque se eu orar, eu não vou aguentar, né? Eu não vou aguentar estar perante um Deus Santo, eu vou ter que me arrepender, então eu vou deixar para amanhã, eu oro amanhã, para dar um pouquinho mais de tempo no meu pecado. Que lógica tem isso?
É a lógica da perversidade do nosso coração. Quando nós criamos esse hábito, eu não quero, mas eu vou. Eu não sinto prazer agora, mas eu preciso. Deus não permite que os nossos pecados passem desapercebidos. Ele vai apontar na nossa cara: você está pecando aqui. Você precisa de mim. Agradeça. Gente, é tanta coisa que às vezes a gente só percebe na hora da oração, que a gente chega na oração, chega perante Deus achando que a gente precisa de uma coisa, e se de fato nossas palavras e nosso coração estiverem sendo guiadas pela palavra de Deus, então nós vamos sair provavelmente da oração tendo recebido aquilo que a gente precisava, mas que a gente não achava que precisava. A gente entra lá querendo pedir pela saúde, querendo pedir pelo sustento, e tudo isso são coisas boas, né? A palavra de Deus diz que o Pai que está no céu sabe das suas necessidades, sabe muito bem disso. Mas quando nós buscamos a Ele acima de tudo, Ele é capaz e Ele tem muito prazer em dar paz para o nosso coração, sabedoria. Gente, essa semana, é porque ontem, quando eu estava vindo para cá, não, anteontem, o nervoso que eu já passei, pior que eu já palestrei tanto sobre ira, sobre emoções, que eu vou falar inclusive sobre hoje, e eu percebi, gente, não é possível, eu estou assim descontrolada hoje, eu estou no meu limite, e eu preciso, eu cheguei assim, faz tempo que eu não oro, Senhor, faz tempo que eu não sento para orar direitinho como eu deveria orar, e eu não quero mais nada, eu só quero mansidão. Senhor, me dê mansidão, como Cristo, me ensine mansidão, me dê a paz no coração. Ele não me deu como eu achava que Ele ia dar, mas Ele me deu o domínio próprio necessário, me ajudou. Ele botou as crianças para dormir, porque se eu tivesse colocado, elas não teriam dormido a noite inteira. Elas dormiram que não acordaram mais. Então, de certa forma, o Senhor estava lá cuidando de mim, de uma forma que nem eu imaginava. Então, a oração é o meio pelo qual nós obtemos a sabedoria que Deus nos prometeu. É meio pelo qual nós conhecemos a Deus, no qual nós crescemos na confiança em Deus. E é o meio pelo qual nós conhecemos a nós mesmas. Eu conversei com vocês um pouquinho sobre isso ontem. Quem de vocês consegue enxergar a si mesma? Com seus próprios olhos? Ninguém. E nossos olhos, curiosamente, não foram feitos para, com antenas, imagina, né? Com aquela negocinho, aquela extensão para virar assim, olha só, eu sou assim, assado. Não, nós sempre olhamos para nós mesmas através de um outro meio. Um espelho, uma foto. Nós não conseguimos enxergar a nós mesmas por nós mesmas. Nós precisamos de uma outra forma. E a palavra de Deus é justamente isso, é um espelho. A oração é um espelho. Vai nos mostrar de fato, vai revelar aquilo que de fato nós somos. Sabe que é um maravilhoso espelho também? Os 10 mandamentos. Pensa num espelho maravilhoso de como eu sou miserável e pecadora. A começar lá pelo não terás outros deuses perante mim. Não, eu não tenho, Senhor. O Senhor é o meu único Deus. Eu sou? Você ora para quem mais? Para quem você corre quando você está em necessidade? Quem é a primeira pessoa? Qual a primeira coisa que você faz quando você bate um desespero? O que você faz? Sou eu? Se não sou, então você tem um outro Deus que você acha que é capaz de te salvar. Então, a oração é o meio pelo qual nós conhecemos a nós mesmas, nós compreendemos a nossa natureza pecaminosa, nós compreendemos a nossa necessidade de um Salvador, nós compreendemos os nossos limites e nossas necessidades como seres humanos. Nós temos tudo isso. É o meio pelo qual nós obtemos as outras bênçãos prometidas. Nós queremos sentir paz, nós queremos ter tudo isso que a palavra de Deus nos promete, alegria, vigor e tudo mais espiritual, mas a gente não ora. A gente não ora. A gente fica esperando que caia no nosso colo. Como aquele tadinho do rapaz que queria aguentar a viagem toda com a bolachinha e o queijo.
querendo ter forças por conta própria. Isso é tolice. Você precisa se alimentar. Então, a oração é o meio pelo qual nós obtemos sabedoria e todas as outras bênçãos que Deus promete para nós. E é o meio também pelo qual Deus reorienta os desejos do nosso coração. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível que Deus pode fazer conosco. Eu falei ontem sobre orar quando nós não queremos amar alguém, quando nós odiamos alguém, quando nós não queremos obedecer à ordem de Deus, mas pedindo que Ele nos trate. E nós obedecemos a Ele, apesar das nossas vontades, obedecemos a Ele, e aos poucos Ele vai sobrenaturalmente, misticamente, transformando os desejos do nosso coração, por meio do convívio, por meio da oração, por meio da nossa autorreflexão aqui, e pedindo para Ele usar a força dEle e o poder dEle para nos transformar. Diz lá em Salmo 51, 10-12, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é bíblico. O Senhor é capaz de transformar o nosso coração. Se Ele já abriu seus olhos para ver a verdade da sua necessidade de salvação, se você já conhece o Evangelho, Ele já fez o que não é possível humanamente falando. Quanto mais todas as outras coisas. Quanto mais. Então, queridas, estou falando aqui da importância da oração. O que, de fato, é oração? Né? Que a gente fica muito confusa hoje em dia, né? Que palavras eu uso? Quanto tempo? São as perguntas que muitas vezes eu vejo, né? Endrica, como é que eu falo? Tem um guia, né? Tem umas etapas, eu tenho que seguir o Pai Nosso, né? Quanto tempo? Só vale ser 1 hora, pode ser de 5 minutos também. Quanto tempo eu tenho que orar para ser piedosa, né? Para fazer efeito? Como se fosse uma pílula, né? A pessoa quer uma receita médica da oração. Que a gente quer, muitas vezes, uma receita de nutricionista para saber como nos alimentar, né? E a oração, muitas vezes, acaba se parecendo com isso. Aí a oração, nós precisamos compreender que a oração é algo muito além do que nós podemos, de fato, colocar em palavras. É muito além da nossa capacidade de compreender, porque nossa cabecinha mortal é muito pequena para compreender o contato daquele que é finito com aquilo que é eterno. É isso que é. Somos nós que somos mortais, nós que somos limitadas, alcançando e conversando com a eternidade. Não é um conto de fada, é uma coisa bem real. Quando nós oramos aqui, nós não estávamos apenas jogando palavras ao ar, que muitas vezes parece, né? Não sei quantos de vocês, já aconteceu comigo, da gente começar a orar e, de repente, eu desligo. E, por algum mecanismo incrível, né? Quando eu falo amém, aí eu acordo. Não são palavras jogadas ao ar. É um encontro com o eterno. É um encontro maravilhoso. O Jonathan Edwards, o pregador Jonathan Edwards, ele descreve a oração como a refeição da alma. E ele descreveu um dos encontros dele com Deus, uma das orações dele com Deus, da seguinte forma: experimentei nesse dia e em outras ocasiões o maior dos deleites nas Escrituras Sagradas. Olha aí como começou. Começou com o estudo da Palavra de Deus. Com frequência, ao lê-la, cada palavra parecia tocar meu coração. Eu sentia a harmonia entre algo no meu coração e essas palavras doces e poderosas. Parecia-me sempre haver tanta luz lançada por meio de cada frase, e ela me passava um alimento tão revigorante que eu não conseguia continuar lendo. Muitas vezes me demorava longamente em uma frase para enxergar as maravilhas nelas contidas. No entanto, quase todas elas me pareciam repletas de maravilhas. Um encontro com o eterno, com o divino. Vocês têm isso no celular? Vocês acreditam? Tem gente que não tem. Tem gente que fica desesperado, procurando ter acesso à Bíblia. Vocês têm quantas?
1, 2, 3, quantas versões, quantas traduções, capa rosa, capa vermelha, pequena, grande, letra enorme, gigantesca, pequenininha para caber no bolso. É o eterno. A eternidade é o seu alcance. Então, a oração é a refeição da alma. Mas, tecnicamente falando, e eu vou usar aqui o livro do Tim Keller, Oração, que é maravilhoso. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais ainda, eu recomendo muito a leitura desse livro, A Oração, do Tim Keller. Ele diz que a oração é, primeiro, uma conversa com Deus e um encontro com Deus. E ele diz o seguinte: com o dom do Espírito, entanto, a oração se torna a continuação de uma conversa iniciada por Deus. Olha só que importante a gente perceber aqui. Essa conversa não é você que inicia, não. Deus não está distraído fazendo outras coisas e, de repente, toca o telefone dele e, eita, vou ter que parar aqui o que eu estou fazendo aqui para atender aqui a irmã, a minha filha. Não. Ele já começou essa conversa. Foi ele que deu o primeiro passo. Ele já está agachado, pronto para te ouvir, querendo que você venha, querendo que você converse com ele. Ele não precisa, não. Marquem bem isso. Ele não precisa que você venha orar para ele. Ele não precisa de nenhuma inflação do ego dele, não precisa de mais glória. Ele não está carente de jeito nenhum. Ele está plenamente satisfeito lá. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele está transbordando de generosidade, alegria e bondade. E ele sabe que é bom para você ir falar com ele. Ele deu o primeiro passo, a conversa já foi iniciada, basta você conversar com ele. Então, é uma conversa iniciada por Deus. Se prosseguir, diz o Tim Keller, como acontece nas melhores conversas, orar se transformará no encontro com Deus. O céu no cotidiano. Não sei quantos de vocês já tiveram um encontro, se esbarraram com um amigo, e, de repente, aquilo que ia ser um bate-papo rápido, filho, vamos lá para o restaurante, vamos lá para minha casa, né? Aí se estende por horas e horas e horas a conversa, e aquilo é deleitoso, gente. Melhor ainda isso com o nosso Senhor. Melhor ainda com o nosso Senhor. Queridas, não tem relacionamento sem palavras. Não existe relacionamento sem comunicação. Tá? Como eu falei ontem, orar não pode ser um processo de terapia. Você não está pagando um profissional para te ouvir. Você está no relacionamento com Deus. Isso significa o quê? Que você precisa conhecê-lo. Ele já te conhece. Mas você precisa conhecê-lo. E você precisa derramar o seu coração perante Ele. Ir para Ele com seus pecados, com seus desejos, com suas frustrações. Demonstrar amor e admiração por Ele. Assombro. Você precisa conhecer o seu Deus. Não existe relacionamento sem palavras. Não existe relacionamento sem palavras. E sabe a coisa incrível? As suas palavras nem sempre são verdadeiras. A gente engana muito. Né? Desde o post no Instagram até a conversa no dia a dia. Você está bem, irmã? Eu estou bem. Não, por dentro está desmoronando. Está um caco, mas não tem tempo para conversar, nem estou afim, então estou bem. As nossas palavras disfarçam muito, não são verdadeiras muitas vezes. Até mesmo quando a gente tenta ser honesto, né? Até mesmo quando nós fazemos o esforço para sermos sinceras, ainda assim, por causa do nosso pecado, por causa das nossas limitações, por causa da nossa ignorância, não conseguimos transmitir a verdade como ela de fato é. Mas Deus é a sua palavra. Ele é a verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. Cristo é referido como o verbo de Deus. Então, a palavra de Deus é a vontade dele. Como é que ele criou céus e terra? Ele falou, haja luz. Então, quando ele fala para você, você não está apenas ouvindo uma coisa intermediária, não. Quando você lê a palavra dele, você não está ouvindo apenas uma coisa, eu não sei se é realmente de fato isso que ele quis dizer. Não. Será que ele está querendo me enganar? Não. É a verdade. Isso aqui não é Deus, mas você tem um ponto de encontro muito real com o seu Senhor aqui. Muito real.
é mais verdadeiro do que qualquer conversa que você pode ter com qualquer irmã sua, com qualquer amiga. Porque Deus é verdade. O poder dele se demonstra através das suas palavras. Então, nós, meninas, eu preciso enfatizar isso, para vocês não saírem daqui e acharem, não, eu preciso só orar, só falar. Não, nós só aprendemos a orar imergindo-nos na leitura e meditação das Escrituras. Você fala assim, Hendrika, eu não tenho tempo. Pois arrume. 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 Você tem vontade de comer? Às vezes, né? Você está em casa, você não faz uma comidinha, nem que seja um miojo. Você separa uns 10 minutos lá para jogar o miojo na água fervente, né? E botar o sazon lá da vida e você come. Você separa tempo para isso. Por quê? Porque o teu corpo chega num desespero tal que você está pronto para comer miojo. É maravilhoso, viu? E muito ruim para a saúde. Não façam isso. Quanto mais a sua alma, porque seu corpo vai morrer. Seu corpo vai morrer. Cuide bem dele. Mas ele vai virar pó. A sua alma é eterna. Separe tempo. Porque não adianta você ter uma caixinha das promessas e falar, hoje eu vou... O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ô Senhor. O Senhor prometeu que nada iria me faltar. Está aqui, caixinha da promessa. Você compreendeu esse trecho, irmã? Você precisa ter tempo para estudar. Você precisa ter tempo para entrar no texto e perceber, para você não correr o risco de estar orando para um Deus falso. Não farás para si imagem de escultura. O que ele está querendo dizer com isso? O nosso Senhor. Não apenas a gente criar, né, uma estátua aqui e começar a adorar, que a gente não vejo, a gente não faz isso. A gente faz aqui, ó. A gente faz aqui. Por quê? Porque nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós criamos um Deus à imagem e semelhança do nosso Pai, à imagem e semelhança de fulaninha, à imagem e semelhança de qualquer outra criatura aqui no céu e da terra. Por quê? Porque a gente vive na base de pirulito e algodão doce, ao invés de ir para a refeição principal, que é a palavra de Deus. Tire tempo do seu dia para estudar. Não precisa ser todo dia, né, 2, 3 horas, porque tem gente que tem tempo para fazer isso, né, Hendrika? Eu não tenho condição. Arrume algum tempo durante a semana. Há uma diferença entre o estudo da palavra de Deus e a meditação, né, quando nós vamos buscar em oração. Então, quando nós oramos e lemos a palavra, nós precisamos compreender aquele texto. Se você já teve um estudo, por exemplo, no livro de Filipenses, e você vai todo dia, versículo por versículo, lendo aquele trecho, lendo aquelas palavras e orando conforme você está lendo, você já sabe que está lá. Você não precisa a cada instante vai lá, o que significa essa palavra aqui no grego? Vou correr lá. Ninguém tem tempo para isso. Mas se você já está bem instruída, se você já tem esse conteúdo, você vai saber como orar, você vai saber o que esperar desse texto. E você não estará orando para um Deus falso, para uma imagem que você ergueu na sua cabeça. Então, a nossa oração, ela precisa vir a partir das nossas meditações na Escritura. Memorize os Salmos. A gente ter a Bíblia aqui, gente, isso é maravilhoso e ao mesmo tempo terrível, porque a gente parou de memorizar as Escrituras. Lá na época de Jesus, não tinha isso, de cada um ter um monte dos livros do Pentateuco, do Antigo Testamento, dos profetas em casa, não tinha isso. O pessoal não ficava carregando, não, a não ser talvez os escribas, os fariseus. Mas Jesus não andava com isso. Como é que ele falou com o diabo? Como é que ele combateu lá as tentações? Estava tudo aqui. Ele havia estudado, ele havia meditado, ele havia memorizado, assim como nós também. Como está seu arsenal? Quando você está no desespero, no meio do trânsito, uma pessoa te corta, qual a primeira coisa que vem à sua mente? É um salmo imprecatório?
O que vem à sua mente? É xingamento? As palavras do Senhor, memorizadas, o Espírito Santo, gente, isso é incrível, o Espírito Santo usa aquilo que está na nossa mente, que nós memorizamos para nos lembrar, para nos consolar. Quando, por exemplo, a gente memoriza o Salmo 23, é maravilhoso esse salmo. E às vezes é o único salmo que a gente memoriza, né, a vida inteira. Isso é terrível. É bom a gente memorizar o Salmo 23, mas tem tantos salmos bons que também podemos acrescentar ao nosso arsenal. Aí, quando nós estamos passando por um momento de perrengue, a dificuldade, eu ensinei minhas filhas, né? Elas têm medo do escuro. Aí teve a menor que a gente memorizou o Salmo 23 juntas. Aí toda noite, quando ela fala, mãe, eu estou com medo do escuro. Aí a gente fala, vamos falar o Salmo 23 juntos, vamos orar o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Gente, eu memorizei esse salmo, me deu um branco agora, acho que é porque está todo mundo olhando para mim. Vamos pular para a parte que importa, entre aspas, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Até continua, eu estou esperando, quem sabe aí no resto. Presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente misericórdia e bondade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso eu dei para ela e ela falou, mamãe, me ajudou. Quando eu estou com medo, eu me lembro, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque a gente memorizou. Se você não se alimentar, não se preparar, quando vierem os momentos difíceis, quando vierem aquelas tribulações, o que você terá na sua mão? O inimigo vai olhar para você e falar assim, cadê tua espada? Você falou, esqueci lá em casa, está na estante pegando poeira. Mas vão ridicularizar você. Tu não é crente, não? Tu não se diz confiante em Deus? Cadê teu Deus? Cadê tua espada que tu diz que você tem? Memorize as escrituras. Memorize capítulos. Gente, você pode memorizar livros inteiros se você se dedicar. Livros inteiros. Use música. Música é maravilhoso para ajudar a gente a lembrar das escrituras. Vocês sabem que a música, ela é guardada numa parte do nosso cérebro diferente de outras coisas, a ponto de que eles fizeram um estudo com pacientes de Alzheimer e que perderam partes, né, esqueceram até mesmo os seus entes queridos, mas lembravam das músicas. O que vocês vão lembrar? Quando a memória sumir, vai ser um Justin Bieber da vida? Ou vai ser um salmo? A avó do meu marido, ela faleceu de Covid, assembleiana. Ela estava lá no hospital, ele acompanhou ele até o final. Ele estava segurando a mão dela quando ela expirou por último. E quando ela estava indo para a UTI, depois ela voltou para o quarto, ela estava indo para a UTI. Ronaldo me contou depois que a enfermeira falou, tua avó é crente, né? Porque ela foi para a UTI cantando hinos e salmos, e eram hinos assim de despedida, aguardando a glória. Eram músicas que estavam refletindo a ansiedade dela, cantando a palavra de Deus, sabendo que ela ia enfrentar a morte, e ela foi com confiança no coração. Gente, quando não temos palavras para descrever a dor e a confusão no nosso coração, Deus nos deu a sua palavra para nós orarmos, para nós olharmos, Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, não seja a mim a toda glória, venha o teu reino, meu desejo é o teu reino, Senhor. Se não for, se o meu desejo é esse reino aqui na terra, arranque isso de mim. Aprenda a orar o que já tem aqui, não fique só no pirulito, minhas irmãs, não fique só no algodão doce.
Quando nós oramos as Escrituras, Deus abre as portas e as janelas do nosso coração e Ele expõe cantos, gente, que nós nem imaginávamos que estavam tão sujos e tão empoeirados, e nós aprendemos a conversar com Ele de uma forma que nunca imaginaríamos. Nunca. Falta-nos a refeição da alma. Relacionamento não existe sem conversa. E essa conversa, ela pode e ela deve se expandir no encontro. Ela pode. Não sei quantas de vocês são casadas. Levante a mão aqui. Eu não sei como é o relacionamento de vocês. Então, eu não quero dizer que é padrão, porque pode ser que algum relacionamento esteja, né, meio turbulento. Mas imagine como seria maravilhoso. E como é maravilhoso quando a gente está perante uma pessoa que nós amamos muito e nós não precisamos falar nada. Nós só estamos contemplando a pessoa. Eu admito que muitas vezes meu marido, quando ele vai pregar, eu nem ouço o que ele está falando, só fico assim, ó. Ele é meu. Que homem bonito. Ele é meu. Fico contemplando. O Senhor deu tanta sabedoria para esse homem. Que privilégio eu tenho de ter na minha vida. Essa coisa de olhar para o outro e não ter nem que falar, que você já sabe o que o outro está pensando. Você já sabe o que o outro está pensando. Você está lá simplesmente no conforto da presença do outro. Esse é um encontro com Deus. Que muitas vezes nós derramamos o coração, às vezes a gente chora de soluçar e de repente está em paz e você não precisa falar nada. Porque Deus está lá. E você não precisa falar nada. Então, precisamos contemplar a Deus, aprender a contemplar a Ele. E não apenas nos momentos desses encontros, mas no dia a dia. Queridas irmãs, quantas maravilhas nós temos ao nosso redor que deveriam nos levar a contemplar o Senhor. Criação dele, se nós olharmos os detalhes ao nosso redor e percebermos a beleza que ele investiu nas coisas, a ordem, a santidade de Deus que é refletida na natureza. Gente, é incrível como nós podemos ficarmos deslumbradas perante esse Deus maravilhoso se nós pensarmos sobre as estrelas. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos de estrelas onde mostra aquela estrela cada vez maior do que a outra. E quando você acha que aquela estrela já era maior, aparece uma 10 vezes maior ainda. Como o nosso Deus é grande, ficar meditando a esse respeito nos deveria deixar assim. Eu posso conversar com Ele. Eu sou dele e Ele é meu. Como diz lá na palavra. Ele que sustenta todas as coisas. Ele que imaginou todas as cores que vocês estão usando. Não tem cor que ele não conheça, porque foi o que ele imaginou. Rosa pink da vida, né? Ele deve estar imaginando minha filha, né? Ele deve ter criado Rosa Pink pensando na Samantha, porque é só isso que ela... As cores, os detalhes nas folhas. Gente, eu sou bióloga, então eu tive a oportunidade de olhar para dentro das folhas e ver as células, a forma com a qual as organelas se interagem lá, o DNA genético, o núcleo, tudo funcionando de uma forma tão incrível que nós nem percebemos no dia a dia, porque a gente está tão preocupada com coisas corriqueiras. E não contemplamos ao nosso Senhor. Não contemplamos a maravilha de que nós estamos lavando louça mais uma vez e reclamando da vida, mas, Senhor, a louça está suja porque teve comida. Porque teve com quem compartilhar essa comida. O Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustentou mais uma vez. Eu nem pedi o pão hoje, o Senhor já deu. Eu nem pedi hoje, o Senhor já deu. Eu fui ingrata hoje, Senhor. Eu reclamei de tudo. Está aqui a louça suja, porque o Senhor me deu sustento. Contemplar a Deus é nós estarmos nesse estado de orar sem cessar.
pensar, é como se o seu marido, não sei quantos maridos de vocês trabalham fora, trabalhando dentro de casa, né? Se ele estivesse dentro de casa ao seu lado a hora toda. Eu não sei vocês, mas o meu, ele não consegue trabalhar dentro de casa, porque quando ele está dentro de casa, eu a hora toda, né? Ele fala, Hendrick, eu não consigo trabalhar, que tu não me deixa em paz. Porque ele está lá, né? Eu quero conversar com ele. E aí? Eu tenho um problema. E pior ainda, quando ele senta, né? Quando ele está em pé, eles reclamam, né? Quando eu estou em pé, quando senta, a gente pede alguma coisa. Quando ele senta, a gente pede uma coisa. Deus está ao nosso lado o dia inteiro. Ele não está lá no trabalho, ele não está no WhatsApp esperando a gente mandar mensagem, ele está ao nosso lado, enquanto a gente está tendo conflito com o marido, enquanto a gente está tendo conflito com os filhos, enquanto a gente está brigando com alguém, enquanto a gente está com emoções à flor da pele, ele está lá. Nós podemos contemplá-lo e nós podemos... Eita, lá o alarme de novo. Eita, gente, já falei que eu fico nervosa com o alarme. Não se preocupe não, irmã. Nós podemos nos encontrar com Deus. Esse é o buffet. Essa é a refeição da alma, minhas irmãs. E vocês e eu, a gente acha que a gente consegue com biscoitinho e queijo. Não é ridículo isso? É ridículo. É absolutamente patético. A gente acha que está conseguindo, que é forte, empoderadas. Eu tenho uma força, né? Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, né? A gente acha que a gente tem o poder para fazer tudo. A gente tem nada. Se nós não banquetearmos em Deus. Queridas, para finalizar, orar em comunhão. Caramba! Orar em comunhão. Muitas vezes nós achamos que a oração deve ser apenas privada. Mas quando nós nos juntamos umas às outras, quando nós chegamos para o culto, oramos como uma comunidade, gente, o nosso Senhor, Ele se revela de uma forma maravilhosa. Ele está se revelando não apenas para você individualmente, mas Ele está mostrando que Ele não cuida apenas de você como individual. Ao mesmo tempo, Ele não dá conta apenas de você. Ele dá conta de fulaninha, Ele dá conta de fulaninho, tudo ao mesmo tempo, sem que você nem saiba dos problemas do outro. E Ele deseja que nós oremos uns pelos outros. Isso significa que a gente precisa saber do problema dos outros. Não é ser mexeriqueira. Tá bom? Não estou abrindo aqui uma porta para você ficar fuçando na vida dos outros sem permissão. Ficar, né, querendo fofocar por aí. Muitas vezes a gente traz o pedido de oração, né? Gente, nós vamos orar aqui pela fulaninha, que, né, teve relações fora do casamento e tal. Não falou para ninguém, mas eu estou trazendo aqui para as irmãs orarem por ela. Não é para fofocar, minhas irmãs, mas é para se compadecer e orar para um Deus que nós temos fé que Ele tem o poder para intervir. Ele tem o poder para restaurar, para reconciliar. Ele tem o poder para transformar desejos. Ele tem o poder para restaurar os nossos olhos, para enxergar a eternidade, para arrancar de nós os ídolos. E quando nós oramos uns com os outros, especialmente quando é com irmãs em Cristo, ou irmãos em Cristo, isso fortifica a nossa fé. Isso faz com que os nossos problemas diminuem. Queridos, eu estava tão ingrata na quinta-feira, tão ingrata, e meu marido chegou. Eu estava desesperada, eu estava chorando. Por questões de casa, porque era muita coisa, estava sobrecarregada, e eu estava desistindo, eu não quero fazer mais nada, trabalho demais, estou cansada. Aquela velha história, ninguém me ajuda, né? Se eu morrer, cair morta, aí vocês vão perceber minha falta, pronto. Isso é drama. A gente pode falar que é drama, né? Quando os homens falam que é drama, não pode. Mas é drama mesmo, nossa. E aí o Ronaldo chegou assim, eu falei, Hendrika, hoje eu fui para um funeral de uma criança de 10 meses. Uma família perdeu um filhinho de 10 meses, que morreu do nada. Do nada, pegou uma bactéria violenta, atacou o corpo e simplesmente de um dia para o outro, 10 meses, você sabe que uma criança de 10 meses,
alegria, felicidade, está aprendendo coisas novas, a esperança depositada naquela criança e, de repente, foi tomada. Ele falou que lá muitos não eram cristãos, a mãe não era, e ela estava lá catatônica, olhando para o nada, sem esperança. E ele teve a oportunidade de ir lá e orar e falar um pouquinho da palavra de Deus. E quando ele veio falar isso para mim, e ele sentou e falou assim, a gente precisa orar. E a gente sentou e orou. Sabe o que aconteceu com minhas preocupações? A louça, meus problemas, porque Deus nos criou para servirmos uns aos outros, para nos preocuparmos com os outros. Quando nossos olhos se viram só para a gente se afoga aqui dentro. A gente se perde aqui dentro. Lembra que eu falei que nós somos vazias por nós mesmas? Tem um vácuo grande aqui dentro. Você não vai encontrar nada aqui. E quanto mais nós ficamos internalizando e olhando para dentro e procurando, né? Eu quero, eu sou, eu preciso, o amor próprio, não sei o que lá. O mundo vai diminuindo e vai virando claustrofóbico. Só tem você lá dentro. E quando oramos uns pelos outros, nós percebemos que Deus está trabalhando em outras pessoas, que você não é a única. E isso nos traz de volta o nosso propósito. Isso nos renova o nosso senso de identidade. Nos lembra para que nós fomos criadas, que não fomos criadas para viver para nós mesmas, mas fomos criadas para viver por Cristo, amando uns aos outros. Queridas, a oração, ela só tem poder porque é Deus que tem o poder. A oração não é poderosa por si mesma. Ela não é uma coisa mágica que você vai repetir nos jargões e você consegue o que você quiser. De jeito nenhum. A oração é relacionamento. Relacionamento precisa de palavras. A oração é uma ordem. A oração é necessária para a sua alma. A oração é difícil, mas a oração vale a pena. Eu queria convidar as irmãs a repensarem a sua vida devocional. A partir de hoje, não precisa, né, eu não sei se vocês são perfeccionistas como eu, aí tem que começar um plano de leitura, aí quando falta um dia, não desiste, né, chuta o pau da barraca porque pulou um dia e agora está tudo atrasado e tem que recomeçar tudo de novo. Não, comece hoje, onde você estiver, abra a palavra de Deus, escolha um livro, pode ser Filipenses, não comece com Levítico, que Levítico talvez te desencoraje. Mas leia Levítico também. Estude. Tem estudos. Gente, você tem acesso a podcasts, a pregações, coisas que 30, 40 anos atrás nunca tivemos isso, não. Vocês têm acesso. Estudem a palavra de Deus. Comece hoje. Para que quando vier as tribulações, você não seja pega de calças curtas. Sustente-se hoje, alimente-se hoje. Confie que Deus vai te dar o suficiente hoje. Porque basta cada dia seu mal. E basta cada dia a graça que Deus nos dá. Vamos orar?